¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de español para la segunda série de la enseñanza media. Como vocês já sabem, eu sou a professora Elisângela. E sabe quem é que vai interpretar a aula com a gente hoje? Por Deus, onde está Natan? Eu espero que ele volte, né? Oi, Natan! Tudo bem? Ai, que bom, né, que ele voltou. Mas vocês perceberam que tinha uma calabeira, uma caveira ali? Por que será? E por que será que a professora está desse jeito, toda maquiada? Com uma flor roja no pelo, com uma flor vermelha no cabelo. Por que será? Bien, porque hoy nuestra clase va a hablar de la Catrina, la calavera mexicana, a caveira mexicana. E não só da Catrina, olha lá, nós vamos falar do gênero textual folder turístico, léxico e expressões relacionadas à temática, e nós vamos falar sobre o Dia de los Muertos que ocorre em México, no dia 2 de novembro. Essa data, assim, traz alguma data à cabeça de vocês, algo semelhante? Sim, é o dia dos finados aqui no Brasil, mas para os mexicanos tem uma temática completamente diferente que nós vamos conhecer hoje. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje, que está bem diferente do normal? Bem, vamos lá então lembrar o que nós vimos na aula passada, pessoal. Tinha como título Luces, Câmara, Acción. Falamos sobre gêneros textuais, cartaz de cinema e sinopse, linguístico discursivo, expressões de frequência, léxico e expressões relacionadas à temática. Essa foi a nossa aula de número 53. Hoje, nossa classe de número 54. Idêntica, fala a verdade. E aí? Igualzinha? Eu sei que a minha maquiadora é show de bola, né? Só lembrando que nós somos professoras, nós não somos maquiadoras. Mas a gente tentou, né? Então, eu estou assim, pouquito. Não vou dizer que estou parecida, só para lembrar da Catrina. Vocês conhecem la Catrina? Quem é la Catrina? A ver, la Catrina, uma expressão artística da sabedoria de um pueblo. Então, a Catrina, uma expressão artística da sabedoria de um povo. Sendo uma representação feminina de um dandy, um homem que incluso sin origen noble, tem o porte, modales e gestos de um caballero digno de uma família reconhecida. La Catrina aparece nas festividades del Dia de los Muertos, bem vestida como uma dama da alta sociedade. A menudo levava um sombrero que era um símbolo de las damas pertenecientes a famílias adineradas. Então, sendo uma representação feminina de um dandy, um homem que inclusive é sem origem nobre, mesmo assim ele tem um porte, modo, gestual dele todo é de um cavalheiro digno de uma família reconhecida. A Catrina aparece nas festividades do Dia dos Mortos, bem vestida como uma dama da alta sociedade. Frequentemente, levava um chapéu, ela usava um chapéu que era um símbolo das damas pertencentes a famílias abastadas. Então, esta é a Catrina, uma dama da sociedade. Continuando. La Catrina é uma mulher esqueleto que leva um gran sombrero de estilo francês sobre sua calaveira e é a representação mexicana de la muerte. Sua imagem é tão potente que hace já tempo cruzou as fronteiras de seu país para ser conhecida em todo o mundo. La Gran Dama de la Muerte apareceu por primeira vez em 1912 e seu criador foi o ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Seu nome original era La Calavera Garbancera e nasceu como uma crítica ao classismo da sociedade mexicana. A Catrina é uma mulher esqueleto e ela usa um grande chapéu de estilo francês sobre a sua caveira. E é a representação mexicana da morte. Sua imagem é tão potente
que já faz tempo cruzou as fronteiras do país, do México, para ser conhecida em todo o mundo. A Grande Dama da Morte apareceu a primeira vez em 1912 e o seu criador foi o ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Seu nome original era La Calavera Garbancera e nasceu como uma crítica ao classismo da sociedade mexicana. Então, a Catrina, ela é uma caveira. Ah, agora eu entendi, Natan. Se hoje estamos falando sobre caveira... Opa! Eita, tô ficando com medo, porque será que caiu? Mas enfim, né? Continuando. Estávamos falando da caveira, por isso queriam tomar o seu lugar, não é verdade? Mas o Natan voltou para nossa alegria. Então, a Catrina, ela é uma caveira, mas muito bem vestida, muito bem maquiada, como vocês bem podem perceber. E ela surge nas festividades do Dia dos Mortos, que é no Chile. Conseguiram mais ou menos entender quem é a Catrina? Su significado es que la muerte nos iguala a todos, ricos y pobres, sin importar la clase social, lo que queda de nosotros son solo huesos. El cráneo final está irremediablemente unido. Seu significado é que a morte nos iguala a todos, ricos e pobres, sem importar a classe social. O que fica mesmo de nós são os ossos. O crânio final está irremediavelmente unido. E não é isso que fica de nós, seres humanos, não é o esqueleto? La calavera, a caveira. Actividad 1. La Catrina hace parte de qual festividade em México? E aí, a Catrina faz parte de qual festa do México? Letra A, Dia de la Independência. Letra B, Dia de los Muertos. Letra C, Dia de los Niños, Dia das Crianças. Ou letra D, Navidad, Natal. E aí, a gente falou até agora sobre essa grande festividade no México. Quais dessas festividades a Catrina faz parte? Logo, logo voltamos com a resposta correta.
E aí, descobriram de que nós estamos falando de qual festa que a Catrina faz parte? Vamos lá, então? La Catrina hace parte de qual festividade em México? Letra B, Dia de los Muertos. La Cabalera Literaria. Las calaveritas son poesías populares. Es el mejor retrato de la muerte. En ellas, el mexicano se mofa y desafía a la muerte. A través de ella, el pueblo mexicano logra hacer de la muerte un integrante más de la familia. Al invitarla a aparecer en las actividades cotidianas, al tutearla, al jugarle bromas, la muerte se vuelve mundana y dejamos de temerle. La cabalera literaria significa echar mano del humor para sobreponer-se à la tragédia de morir. As caveirinhas são poesias populares. É o melhor retrato da morte. Nelas, os mexicanos zombam e desafiam a morte. Através delas, o povo mexicano começa a fazer da morte um integrante a mais da família. Ao convidá-la a aparecer em atividades cotidianas, brincar, fazer piada, a morte se volta mundana e deixamos de temê-la. A morte passa já a ser assim amiguinha. A caveira literária significa tirar mão do humor para sobrepor-se à tragédia da morte. Resumindo, essas calaveritas mexicanas fazem, digamos, graça com a morte e a gente deixa de temer, a gente não, né? Toda a cultura do México deixam de temer a morte como sendo uma coisa ruim e passa a ser uma coisa engraçada, uma coisa legal, uma coisa animada, tanto que a festa é super animada. La cabalera literaria es una composición en verso tradicional en México. Suelen escribirse en vísperas del Día de los Muertos. A caveira literária é uma composição em verso tradicional no México e elas são escritas nas vésperas do Dia dos Mortos. Então, nós temos aqui como se fosse um poeminha, né? Sobre as calaveritas literárias. La calavera literaria es una composición en verso tradicional en México. Suelen escribir-se em vísperas del Dia de los Muertos. Foi o que eu acabei de ler para vocês aqui em letras maiores. Antiguamente conocidos como panteones, estos versos nacieron en el siglo XIX, a modo de epitafio burlesco y como modo de expresar ideas o sentimentos que en otras oportunidades seria difícil decir. Antigamente, conhecidos como panteones, estes versos nasceram no século XIX, ao modo de epitáfio burlesco e como modo de expressar ideias ou sentimentos que em outras oportunidades seria difícil dizer. Então aí, ó, quando chega a época dos mortos, são escritas essas cabaleritas literárias justamente nessa época. Você tem dificuldade de falar sobre isso em outros tempos? Nesta época, se quer mais fácil, fica mais fácil. Então, nós temos aqui uma cabalerita literária. Una calavera escrita, la flaca quiere encontrar, sea grande ou sea chiquita e com mais gusto celebrar. E outra vez nos pidió aqui hacer la invitación, para que todos así le pongan mucha atención y se pongan a escribir llenos de inspiración. Participen y compartan esta linda tradición de escribir calaveritas con gusto y de corazón. Uma caveira escrita. A magra quer encontrar, seja grande ou seja pequena, e com muito gosto celebrar. E outra vez nos pediu aqui, fazer-lhes o convite, para que todos assim coloquem muita atenção e se coloquem a escrever cheios de inspiração. Participem e dividam esta linda tradição de escrever calaveritas com gosto e com o coração. Viu que bonitinha? É um poeminha sobre Dia dos Mortos. Atividade 2. Mira el guião turístico e contesta. Então, vocês vão olhar aqui este guia turístico e vão responder. Letra A. Mas antes eu vou explicar. Então, nós temos aqui um guia sobre as festividades do Dia dos Mortos. Diz assim: Festival de Dia de Muertos, Querétaro. Então, Festival do Dia dos Mortos, está pedindo para que você o queira, né? Em espanhol um pouquinho diferente do português.
Quando que vai acontecer? Então, temos aqui as datas, onde irá acontecer, na Praça de Armas. E aqui embaixo acompanhamos a inauguração, dia 1º de novembro, às 19 horas em ponto. Então, agora que você já sabe o conteúdo ali do nosso guia, vamos lá para as questões. Letra A. Quantos dias ocorrerá o festival? Letra B. Quando ocorrerá esta festividade? Luego, volvemos con la respuesta correcta. Então, conseguiram responder as questões? Mas antes de eu corrigir com vocês, eu só quero fazer um adendo aqui. Quando nós falamos sobre o Dia dos Mortos lá no México, não é uma questão de que quando alguém morre, que a morte seja algo feliz, algo alegre. Tem essa comemoração del Dia de los Muertos, porque o que o povo mexicano tem em mente? Que neste dia eles possam se reencontrar com aqueles que já foram. Então é feita toda uma festa, são feitas comidas, bebidas que o ente querido gostava. Então é o dia de comemorar, digamos, uma volta deles. Então é feita toda essa festa, ok? Então não é que fique feliz porque alguém morreu, ficar feliz com a morte. É comemorado este dia em si. Podemos então responder? Vamos lá então. Quantos dias ocorrerá o festival? Ocorrerá durante 3 dias, né? Do dia 1º de novembro a 3 de novembro. Quando ocorrerá esta festividade? Acabei de falar. Então, entre os dias 1 a dia 3 de novembro, 3 de novembro. Conoces esta festividade del Dia de los Muertos? Del Dia de los Muertos? México está de fiesta.
Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, el país se llena de las alegres festividades del Día de los Muertos. En casas, plazas, calles y sobre todo en los cementerios, adultos y niños bailan, comen, beben, se disfrazan de muertos y erigen altares con retratos de sus muertos, rodeados de velas, flores y calaveras. O México está em festa. Entre o dia 31 de outubro e 2 de novembro, o país se enche de alegres festividades do Dia dos Mortos. Nas casas, praças, ruas e, sobretudo, nos cemitérios, adultos e crianças dançam, comem, bebem, se disfarçam de mortos e levantam altares com retratos dos seus mortos, rodeados de velas, flores e caveiras. São dias de alegria para receber as almas de los difuntos que vuelven a visitar a sus familiares. A pesar de la coincidencia de fechas, el Día de Muertos mexicano no es Halloween, ni exactamente uma celebração de los muertos. São dias de alegria para receber as almas dos defuntos que voltam a visitar os seus familiares. Apesar da coincidência de datas, o Dia dos Mortos mexicano não é Halloween, não é Halloween, é exatamente nem exatamente uma celebração do Dia dos Mortos. Como eu tinha acabado de falar para vocês então, não é para comemorar a morte, e sim uma festa como se as almas voltassem, não que elas voltem, e eles pudessem se reencontrar com os seus entes queridos. En 2008, la UNESCO reconoció la importancia del Día de los Muertos, agregando la festividad a su lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Hoy, mexicanos de todos los orígenes religiosos y étnicos celebran la festividad, pero en esencia, la celebración es una reafirmación de la vida indígena. Então, em 2008, a UNESCO reconheceu a importância do Dia dos Mortos, agregando a festa à sua lista de patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Hoje, os mexicanos de todas as origens religiosas e étnicas celebram essa grande festividade. Mas a essência, a celebração, é uma reafirmação da vida indígena. E tu conoces la fiesta del Día de los Muertos? Olha lá então, nós temos aqui duas imagens de como é essa festa. Pelo que vocês podem observar, não tem tristeza, tem muitas cores, só alegria. Olha lá então, a primeira aqui e a segunda. Sempre trazendo a imagem da calaveira, né, da caveira, porém ela sempre vestida com cores muito chamativas, né, maquiagem. Então olha lá, aqui é um desfile en el Día de los Muertos. Su objetivo es resaltar las maravillas naturales y culturales que el país puede presumir al mundo. Então, esse objetivo é ressaltar as maravilhas naturais e culturais que o país pode, digamos, oferecer ao mundo. Então, é uma festa, a UNESCO ali, né, já foi falado, é uma festa cultural muito grande que já alcançou o mundo. Não é reconhecida só no México, é a cultura deles aí para o mundo todo. Atividade 3. Mira a imagem da festividade del Dia de los Muertos. Tá? Aquela imagem que eu falei para vocês, bem colorida, bem animada, embora tenha a presença das caveiras, né? ¿Crees que é uma festividade triste ou alegre? Por quê? Então, será que essa festa do Dia dos Mortos é um dia triste, por falar em mortos, né? Ou é um dia alegre? Quero saber de vocês, o que vocês acham que é essa festa do Dia dos Mortos? E já já voltamos com a resposta.
E aí, o que vocês acham? O Dia dos Mortos é uma festa triste ou é uma festa alegre? Apesar de ser uma resposta pessoal de vocês, olha aqui. São dias de alegria para receber as almas de los difuntos que vuelven a visitar a seus familiares. Então, não são dias tristes, são dias de alegria para receber as almas dos defuntos que voltam a visitar os seus familiares. Lembrando que é a cultura do povo mexicano. Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura, né? O Dia dos Mortos, Dia de Finados, que é na mesma data ali, 2 de novembro, para nós é um dia triste, que nós vamos aos cemitérios, nós rezamos pelas almas das pessoas que já foram, pelo menos a maioria das pessoas, também não vou dizer que todos os brasileiros fazem isso. Então, trata-se da cultura e nós devemos muito respeito, ok? Aqui nós temos para vocês 2 filmes que tratam dessa temática do Dia dos Mortos. Acho que vocês às vezes até já assistiram, já conhecem. Olha lá. O primeiro é Dia de Muertos e o segundo, Coco. Quem ainda não assistiu e quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura do México, eu sugiro que assista, que é de uma forma leve, uma forma que vai te deixar menos preconceituoso, talvez, com essa história do Dia dos Mortos. Essa história não, com essa festividade do Dia dos Mortos. Actividade 4. Sobre esta festividade señala B para verdadeiro ou F para falso. Letra A. Tiene como objetivo reconocer, celebrar y respetar a la muerte como parte del ciclo de la vida. Letra B. El Día de los Muertos es celebrado en la misma fecha del Halloween. O Dia dos Mortos é celebrado na mesma data do Halloween. El Día de los Muertos es una tradición mexicana que reconoce y celebra la muerte. O Dia dos Mortos é uma tradição mexicana que reconhece e celebra a morte. El Día de los Muertos es reconocido por UNESCO como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O Dia dos Mortos é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. E aí, quais opções são verdadeiras, quais são falsas? E nós já voltamos com a resposta correta.
E então, conseguiram responder essa questão? O que é verdadeiro? O que é falso? Vamos lá então. É verdadeiro que a festa do Dia dos Mortos tem como objetivo reconhecer, celebrar e respeitar a morte como parte do ciclo da vida. Verdade. É falso, o Dia dos Mortos não é celebrado na mesma data do Halloween, que, se eu não me engano, é 31 de outubro. É verdadeiro que o Dia dos Mortos é uma tradição mexicana que reconhece e celebra a morte. E também é verdadeiro que o Dia dos Mortos é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. E chegamos, então, ao nosso quiz, ver se vocês estão craques na aula de hoje. Número 1. Sobre la Catrina, es correcto afirmar que su significado es que la muerte nos iguala a todos, pobres, ricos, etc. Letra B. Su significado difiere de acordo com a classe das pessoas. Então, letra A, o seu significado é que a morte nos iguala a todos, tanto pobres, ricos. Ou letra B, perdão que foi 2 As aqui, é letra B. O seu significado difere de acordo com a classe das pessoas. Ou seja, se você for rico é de um jeito, se você for pobre é de outro. Número 2. Sobre as calaveras literárias, é correto afirmar que. Então, sobre as caveirinhas lá, literárias, sobre as caveiras literárias, o que é correto afirmar? Letra A. São poesias populares? É o melhor retrato da muerte? São poesias populares e é o melhor retrato da morte? Ou é letra B? São poesias antigas e retratam a morte? São poesias antigas e retratam a morte. Vai lá, lembra um pouquinho da aula de hoje, o que você estudou e logo, logo chegamos com a resposta. Y entonces vamos a corregir nuestro quiz de hoy.
Olha lá então, sobre La Catrina, é correto afirmar que o seu significado é que a morte nos iguala a todos, pobres e ricos, teremos o mesmo final. 2. Sobre las calaveras literárias, é correto afirmar que são poesias populares e é o melhor retrato da morte. Pessoal, antes que eu me esqueça, os alunos que têm acesso às plataformas do Classroom, lembrem-se de chegar lá na atividade obrigatória, responder as 2 questões obrigatórias e assim garantir sua presença. Você, aluno que não tem acesso às plataformas digitais, lembre-se de ir lá no seu colégio, buscar as atividades impressas, fazê-las com muita dedicação e devolvê-las no dia combinado. O que nós aprendemos aí na classe de hoje? Foi uma classe muito interessante, com coisas novas, não foi? Olha lá então. Foi a aula sobre Conoces la Catrina, que aprendemos o gênero textual folder turístico, nosso guion, léxico e expressões relacionadas à temática, aspectos culturais. Falamos bastante sobre o Dia dos Mortos, el Dia de los Muertos do México, não foi? Então, eu estou muito feliz com a aula de hoje, que nós aprendemos muitas coisas diferentes. Falamos sobre caveiras, sobre esqueletos, sobre La Catrina, sobre el Dia de los Muertos, né? Então, gente, fuerte abraço. Hasta luego. Tchau, tchau.